Meu querido Padre Robinho, caro Padre Aderso, diáconos, meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui na igreja e aqueles paroquianos que não podem estar aqui devido às restrições, mas rezam conosco de casa através do canal da paróquia no YouTube, e pessoas de outros lugares distantes que também se unem a nós hoje. Deus é bom sempre. O sacrifício de Cristo é pura expressão da bondade de Deus, porque Jesus morreu por nós, não porque éramos santos e merecíamos o seu sacrifício. Jesus morreu por nós quando éramos pecadores, quando éramos pessoas que não mereciam a atenção de Deus, porque o pecado roubou de nós a obediência a Deus. Ele morreu por mim e por cada um de vocês, para que a sua morte nos mostrasse o grande amor que Deus nos tem, e que nós, compreendendo este amor de Deus, nós nos sentíssemos tocados para abandonar as experiências de falta de amor, as experiências de opressão, de vício, as experiências de exploração dos outros, dentro de casa, nos relacionamentos, em qualquer lugar, e pudéssemos, sentindo-nos amados, retribuir o amor. O amor pede amor. Não existe maior ingratidão que dar uma agressão a quem nos dá carinho, dar uma indiferença a quem nos dá atenção. São Francisco de Assis, numa noite no bosque rezando, ele contemplava o amor de Deus. Quem é Deus e quem sou eu? E naquele momento Francisco, pensando em tudo que Deus fez em Jesus Cristo por nós, ele ficou tão espantado com o que ele percebeu, o quanto Deus ama e o quão pouco nós amamos a Deus, que Francisco saiu gritando: o amor não é amado, o amor não é amado, o amor não é amado. O amor que é Deus nem sempre é amado por nós. E vir participar da Eucaristia não é uma obrigação, é um gesto de gratidão e de amor a Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós vimos a Eucaristia buscar a sua força, a sua amizade, a sua graça, porque Ele nos deu primeiro a Eucaristia. Ele nos buscou primeiro. E o que Ele espera de nós é que nós sejamos capazes de amar com o amor com que Ele nos amou. No namoro, não é qualquer namoro que serve para um namoro, porque tem certo tipo de amor que abusa, que explora, que destrói a pessoa. Não é qualquer tipo de amor que serve para um matrimônio ou para uma amizade. O verdadeiro amor com que precisamos amar as pessoas é o amor com que Deus nos amou. Um amor de renúncia, de sacrifício, um amor que não desiste do seu amado. Assim Deus quer nos ajudar a amar as pessoas, para que o nosso amor seja instrumento de transformação na vida das pessoas.
A violência não transforma ninguém. A chantagem não transforma ninguém. A ameaça não transforma ninguém. Só o amor tem o poder de transformar a vida de uma pessoa, de curar um coração que foi muito ferido e magoado. Por isso que Deus não agiu com violência, Deus não agiu com ameaça, Deus não agiu com a força da destruição. Deus agiu com amor. Deus agiu amando-nos e buscando-nos. Por isso, quando nós ouvimos hoje o Evangelho, em que Nosso Senhor nos chama ao seu seguimento, e Ele vai mostrar que segui-lo não é um caminho fácil, porque amar não é um caminho fácil. Exige sacrifício, exige esforço, exige coragem também. E Jesus vai dizendo que o amor dele por nós lhe trouxe não infelicidade, mas lhe trouxe sofrimento. E se nós queremos segui-lo, nós também viveremos as nossas experiências de sofrimento, as nossas experiências de dor. E como dói quando o amor acontece na nossa vida e nós temos que nos despedir da pessoa amada, como tantas famílias fizeram nesta pandemia. Como dói amar alguém e ver a pessoa sufocando num hospital por falta de oxigênio, por falta de leitos. Isso só dói no coração de quem ama. Quem não ama não sente nada, porque é o amor que torna os nossos corações sensíveis. E é por isso que o Padre Zezinho cantava numa das suas músicas: o amor às vezes dói. O amor às vezes exige muito de nós. Mas se nós não seguirmos este caminho difícil, de renúncia, de doação, às vezes de sofrimento também, como nós poderíamos ter sentido para a nossa vida? Como nós poderíamos construir relacionamentos verdadeiros com Deus e com o próximo? Por isso que Jesus fala: não tenham medo. Porque mesmo que no seguimento dele a perseguição aconteça, a dor nos visite, nós seremos vencedores, porque o amor é mais forte do que a morte, nos diz a palavra de Deus. Quando olhamos para São Sebastião, nós vemos um homem tomado pelo amor de Deus. Amou mais a Deus do que o seu ofício. E se viveu bem o seu ofício de militar, não foi para ganhar glórias, honras, cargos e dinheiro. Se ele honrou a sua farda, é porque ele sabia que através do seu serviço, ele servia a Deus. Na carta aos Colossenses, ali por volta do capítulo 3, dos versos 20 em diante, São Paulo diz: qualquer que seja o vosso trabalho, fazei-o com dedicação, lembrando que é para o Senhor e não para os homens que trabalhais. Assim, tanto a vida profissional de cada um, do grande administrador ou do pequeno, é uma oportunidade de amar a Deus. Assim como o serviço da paternidade e da maternidade, ser pai e ser mãe é um serviço muito pouco valorizado e remunerado pelos filhos, mas é um serviço e dá trabalho. Amar a esposa, o marido, é um serviço.
Porque através desses cuidados que nós fazemos, nós estamos demonstrando amor a Deus ou indiferença a Deus. São Sebastião, por amor a Deus, visitava os prisioneiros e se arriscava para levar para eles a Eucaristia na prisão. Escondia que era cristão para fazer isto. Visitava os doentes e os consolava. Conta uma lenda que o prefeito de Roma foi convertido por São Sebastião ao cristianismo e dispôs a sua fazenda para acolher os cristãos e escondê-los durante o tempo de perseguição. São Sebastião não quis ir, porque São Sebastião queria converter até o imperador. Por isso, quando ele sofreu o primeiro martírio, que foi as flechadas, e sobreviveu, quando ele se recuperou, ele não quis ir para a fazenda onde eles se escondiam. Ele quis se apresentar diante do imperador. Talvez no impulso de que o imperador, a quem ele serviu como chefe da guarda, vendo-o sobreviver e vendo o seu testemunho de coragem, o imperador amolecesse seu coração e mudasse. Mas o coração perverso não foi capaz disso, porque não compreendeu o amor. E São Sebastião, então, foi condenado pela segunda vez a morrer a pancadas, a pauladas pelos soldados. Mas deixou-nos este exemplo, a imitação de Cristo. Cristo morreu dependurado na árvore da cruz. São Sebastião foi flechado numa árvore e morreu a pauladas. E nos mostrou que a verdadeira vitória é nós não cedermos nunca ao ódio e ao mal. Porque podem, como diz a palavra de Deus, nos tirar a vida biológica, mas não nos podem roubar a alma e a salvação. Não tenhais medos deles, disse Jesus. O nosso medo é aquele que nos pode roubar a nossa salvação, a falta do amor, a adesão ao mal. Por isso, ele é para nós este modelo. Um modelo de coragem. E por que ele é corajoso? Eu tenho comigo uma frase de um filósofo, 540 anos antes de Cristo, oriental, que ele tinha essa frase que me marca muito. Ele diz o seguinte: ser profundamente amado por alguém nos dá força, amar profundamente alguém nos dá coragem. E aí a gente vai entender, quando às vezes a gente vê uma mãe varando à noite à procura de um lugar no posto para o seu filho, enfrentando lugares que ela não sairia de noite sozinha. De onde vem essa coragem? Do amor que ela tem pelo filho. Uma pessoa que passa por um sofrimento, por uma crise financeira, uma pessoa que passa por uma doença e consegue suportar aquele momento difícil com aqueles que estão ao seu lado. De onde vem essa força? Das pessoas que amam. Tem certos momentos na vida da gente que a gente só quer alguém que esteja lá, que nos dê um ombro, que nos dê a certeza de que não estamos passando sozinhos por aquilo. Santa Teresa de Ávila, diante do crucificado, ela dizia: com tão bom amigo, tudo se pode sofrer. Jesus é o amigo verdadeiro. Se a gente às vezes se lembra de um momento de dor, a gente vai se recordar, talvez não de palavras, mas de quem foi uma presença naquele dia, de quem esteve lá conosco. E se às vezes a gente é muito medroso, se às vezes a gente não tem coragem de enfrentar as coisas,
é porque talvez não estejamos entendendo o amor que Deus está nos dando. Se às vezes a gente se sente muito fraquejando. Eu uma vez vi uma reportagem na televisão, e a reportagem dizia de um senhor que foi pescar com o neto, e lá na pescaria apareceu uma cobra, daquelas cobras que engolem até um bezerro inteiro, né? Chama sucuri, né? Se eu não me engano. E a reportagem dizia lá, o velho falando, que estava pescando, o menino estava quietinho na beira do rio, a cobra foi para cima do menino. E aí o que fez o avô do menino? O que vocês acham? Saiu correndo? Pegou um pedaço de pau e foi para cima da cobra. E ganhou a briga, porque era ele que estava dando a entrevista, não era a cobra. Onde que esse homem arrumou coragem? A repórter perguntou para ele: nossa, como é que o senhor teve coragem de enfrentar uma cobra assim? E a resposta dele: ela ia comer o meu neto. Meu neto não é janta de cobra. O amor nos dá coragem e nos dá força. Nos dá coragem até de abandonar o pecado. Nos dá coragem de abandonar um vício. Quantas pessoas apenas quando compreenderam o mal que faziam à sua família, conseguiram abandonar uma determinada atitude. Para não perder a família, tiveram a coragem de perder o vício. São Sebastião tinha força e tinha coragem, porque ele era amado e ele amava a Deus. Onde está a nossa força? Onde está a nossa coragem? Nós temos esta convicção de que Deus nos ama de verdade? Reparem o que nós ouvimos hoje de São Pedro. São Pedro foi aquele que negou Jesus 3 vezes. E 3 vezes, e Jesus o perdoou. E 3 vezes Jesus perguntou para ele: tu me amas? Porque somente a partir do amor a gente consegue mudar a nossa vida. A gente não muda de vida para agradar alguém, a gente muda de vida porque ama. Só o amor nos dá coragem para sermos diferentes e nadarmos contra a corrente no mundo. Por isso a palavra de Deus hoje nos chama a olharmos para São Sebastião e vermos nele alguém que olhou para Cristo e imitou Jesus. Quantas famílias precisam de alguém que realmente ame a Deus para ter coragem de cuidar da sua família como deve? Quantas famílias precisam de pessoas que amem uns aos outros para dar força àqueles que estão, às vezes, fraquejando e abandonados? Este é o chamado de Deus para nós neste âmbito. De nada vale, meu irmão e minha irmã, tudo o que fazemos, já dizia São Paulo, se não houver amor. Nenhum dom, nenhuma qualidade humana, não existe força e virtude sem o verdadeiro amor. E Cristo nos ensina a amar. Ensinou São Sebastião. E pode ensinar a cada um de nós também, se nós de fato o acolhermos. E desde o batismo, o Senhor tem feito parte da vida de cada um de nós. No momento da tua fecundação, Ele estava lá. Quando seu pai e sua mãe não sabiam de você, Ele estava lá, te amando e se alegrando pela tua vida. Em cada momento difícil, Ele estava lá. Vocês devem conhecer talvez aquela música, Pegadas na Areia, Rastros na Areia, não sei, do sujeito que sonha que está andando numa praia com Jesus e tem 2 pegadas na praia e vai passando o filme da vida dele. Se eu não me engano, do Duque Dalvan cantava. E aí ele vai vendo os momentos difíceis, ele e Jesus. Aí ele percebe que em alguns momentos mais complicados da vida dele, sumia o rastro de pegada e só ficava uma.
Primeira conclusão dele, e ele fala: nas minhas horas difíceis, quando eu mais precisava, o Senhor me abandonou. E aí vem a resposta de Jesus: filho, ouça o que vou lhe dizer. Filho, esses rastros são meus. Nas suas horas de angústia eu carregava você. Deus não nos abandona, porque nos ama. É esta a confiança que fez São Sebastião ser fiel e não abandoná-lo, mesmo diante da morte, mesmo diante do sofrimento. E às vezes a gente o abandona por um jogo de futebol, no domingo. Às vezes a gente o abandona por um outro programa qualquer. Não coloca, o amor nem sempre é amado. Que Deus nos ajude, meus irmãos e minhas irmãs, a compreendermos este chamado. Ainda está em tempo. O amor não é um sentimento. O amor é uma escolha e uma atitude com a qual nós buscamos o bem dos outros. Tem uma história que eu termino com ela, e vocês não reparem se a missa alongar um pouco, porque o bispo não vem aqui todo dia. Então, quando eu venho, eu tenho o direito de ficar mais tempo, viu? Mas tem uma história que eu acho muito bonita, que numa escola começou lá, chegou um menino novo, e o menino chegou na escola para o primeiro dia, blusa branca, calça azul escuro, sapato preto, só que tinha uma coisa diferente. Ao invés das meias pretas ou azuis, ele calçava meias vermelhas, mas um vermelho bem forte. Aquilo ali destoava dos outros. E as outras crianças não aguentavam aquilo e começavam então a caçoar dele. Ah lá o palhacinho de meia vermelha, ah lá o barango. Vocês conhecem essa expressão, barango? Né? Ah lá o mal vestido, ah lá o caboclo, ele não tem gosto. Olha que coisa ridícula, e riam do menino. E ele ficava caladinho, baixava a cabeça. Aí um dia a professora, cansada daquela história, chamou o menino lá e falou assim: ô meu filho, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já está vindo aqui na escola, já tem uma semana, você sempre vem com essas meias vermelhas. E você vê que os seus coleguinhas ficam caçoando, ficam rindo de você, te implicando. Você não se importa, não? E o menino disse: ah, eu fico triste, eu me importo, mas o que eu vou fazer? E a mãe falou, e a professora falou com ele: mas você não tem outras meias, não? Ou uma meia azul, ou uma meia branca? E tudo. Falou assim: tenho, mas eu não saio de casa sem as minhas meias vermelhas, não. Aí a professora disse: mas eu não estou entendendo, você gosta de vermelho? Eu falei assim: não, detesto vermelho. Ela ficou sem entender, e ele então explicou a história dele para a professora e para os colegas. Ele disse: há um ano atrás, alguns anos atrás, quando eu era pequenininho, a minha mãe me levou no circo. E quando a minha mãe estava me preparando para ir para o circo, ela me calçou as meias vermelhas. Na hora que ela me calçou aquilo, eu briguei com ela, falei assim: mãe, eu não quero usar essas meias não, isso aqui é coisa, eu vou ser o palhaço no circo, todo colorido. Hoje não tem nada a ver, né? A cor das meias e tudo mais, mas teve uma época que era muito padrão. E aí ele disse, mas minha mãe falou comigo assim: não, meu filho, nós vamos no circo e lá tem muita criança. Vai que você se perde da mamãe. E aquela confusão lá, como é que eu vou achar você pequenininho? Se você se perder, eu vou olhar para o chão. E o primeiro par de pernas vermelhas correndo, eu vou saber que é você. Eu vou lá e te acho. E te levo para casa. Aí eu aceitei, professora. Aí um gritou lá: ô palhaço, nós não estamos no circo mais não. Aí a professora mandou ele silenciar, né, o atrevido, e virou para o aluno e falou assim: ô meu filho, mas é verdade, nós não estamos mais no circo.
aqui nós te conhecemos, nós sabemos seu endereço, se você se perder a gente te leva. E ele disse, mas há 1 ano atrás a minha mãe saiu e não voltou mais. A minha mãe foi embora, deixou meu pai, eu e minha irmã. E outro dia, antes de vir para cá, para essa escola, eu percebi que eu estou crescendo. Meu pai falou comigo que eu já estou ficando um homenzinho. E eu estou crescendo e estou ficando diferente. E eu pensei, e se a minha mãe um dia passar por mim na rua e não me reconhecer? Então eu decidi, professora, sempre usar minhas meias vermelhas. Quem sabe, um dia na rua, a minha mãe e a gente passa, eu já estou diferente, mas ela olha para as minhas meias e ela se lembra. E quem sabe ela volta comigo. Por isso que eu não tiro as minhas meias vermelhas. Depois disso, ninguém mais na turma dele implicou com ele. Eu conto isso para dizer que nós cristãos também temos meias vermelhas. Que para muita gente no mundo é coisa ridícula. Você vai à missa domingo? Desse é bobo, tem tanto lugar melhor para ir. Você está rezando o terço, repetindo essa oração sem parar? Para que isso? Você está gastando tempo lendo a Bíblia? Para que isso? Tem tanto livro de romance por aí. Você está indo ajudar lá na paróquia? Como voluntário, missionário? Para quê? Essas vezes são as nossas meias vermelhas. Que para o mundo faz com que a gente seja motivo de riso. Porque enquanto muitos estão indo para os bailes da vida, nós estamos indo para o encontro com a verdadeira vida que é Cristo. Tem muito cristão que já tirou suas meias vermelhas, sabe? Já não reza, não frequenta a missa e tem tudo uma desculpa. Já não pratica o perdão. E eu às vezes fico pensando, quando Deus olha para eles, como vai reconhecê-los? Se eles já mudaram tanto o seu jeito de ser, que nem parecem mais seus filhos. Nós conservamos, meu irmão e minha irmã, as nossas meias vermelhas. Para que neste mundo, se um dia nós às vezes por um descuido, no pecado, no engano, no erro, nos apartarmos, nos separarmos de Deus, Ele possa nos reconhecer e nos trazer de volta para a sua graça, para a nossa casa, para a verdadeira vida e o verdadeiro amor. Deus nos busca sempre. Mas Santo Agostinho dizia, Deus que te criou sem a tua ajuda, não vai te salvar se você não ajudar. Porque Deus respeita a tua liberdade, Deus respeita o teu livre-arbítrio de dizer sim ou não. Deus propõe, mas não impõe. Deus convida, mas não obriga. Que nós saibamos hoje nos perguntar, como é que está a nossa vivência da fé? Como é que estão as nossas meias vermelhas, nossas atitudes de amor na nossa família, de perdão, de compreensão, de tolerância, de respeito, de solidariedade? Às vezes a gente vê uma tragédia na televisão, como nós vimos a de Manaus. E a gente não pode atravessar e ir lá. Mas a gente pode fazer uma oração, pelo menos. A gente pode suplicar a Deus. A gente pode amar até pessoas que a gente não conhece. Querendo o bem delas, pensando o bem para elas e rezando pela sua salvação, pela superação das suas dificuldades. Tenho certeza que todos nós aqui, todos os dias rezamos por pessoas. Eu tenho a obrigação de rezar por vocês todos os dias. E no domingo uma missa só por conta de vocês
que são nossos diocesanos na Diocese de Barreiras, mas rezo por tantas outras pessoas. Às vezes a oração é a única forma da gente amar pessoas que não estão ao alcance dos nossos braços, mas Deus as alcança quando a gente ora. Então sigamos o exemplo de São Sebastião, que no céu ora por nós, é também o nosso intercessor. E eu convido mais uma vez a fazermos mais um instante de silêncio agora para a oração. Diante daquilo que nós refletimos, o que você gostaria hoje de dizer a Deus? Sobre o amor que Deus te tem, você já agradeceu? Você já pediu a Deus para te ensinar a amar aquelas pessoas que você tem dificuldade? Então, neste momento, meu irmão e minha irmã, faça a sua oração pessoal uma vez mais.